Bom, retornamos aqui do nosso breve intervalo e vamos retomar a sessão a partir do item 63, cujo relator é o conselheiro Ari Vendramini e a recorrente é Blue Trade Importação e Exportação Limitada. Por favor, doutor Ari, o relatório. Esse caso a empresa está discutindo, na realidade, o ICMS sobre a base de cálculo das contribuições. Acontece que ela fez algumas declarações de importação, umas ela fez por conta e ordem, e as outras ela fez por encomenda. E aí ela pediu a retificação das DIs para que o valor das contribuições fossem só o valor, ficassem restritas ao valor do aduaneiro, tirando o ICMS da base de cálculo. E aí, como a retificação daria um valor maior do que ela recolheu na importação, ela está pedindo a restituição desses valores. Esse é o pedido da empresa. Aí, a delegacia de origem pegou as declarações que ela fez por encomenda, como ela era titular da importação, retificou a declaração, mas disse que a restituição não era possível, porque a delegacia de origem não tinha competência para discutir inconstitucionalidade de lei. Então, tinha lei que mandava cobrar o ICMS junto com o valor aduaneiro, ela tinha que cobrar. E aí ela deu provimento parcial só em parte. Ela retificou uma parte da declaração, uma parte das DIs e outras não. A empresa entrou com manifestação de inconformidade contra essa decisão, e lá na DRJ, a DRJ viu outra situação. A DRJ deu provimento parcial porque a parte em que a empresa era encomendante, ela considerou correta e validou o despacho decisório, mas as declarações de importação em que a empresa tinha importado por conta e ordem, ela disse que a empresa não tinha legitimidade para pedir a restituição, porque ela não era parte integrante, porque ela não tinha suportado o ônus da importação, na realidade ela era uma mera intermediária. E foi contra isso que a empresa apresentou o recurso. Na realidade, o recurso é por dois motivos. Primeiro, para que a gente considere a inconstitucionalidade da base de cálculo, e a segunda, considere ela parte legítima para fazer o pedido de restituição. Esse é o resumo Posso já dizer meu voto, presidente? Bom, eu neguei provimento ao recurso porque eu fiz aí discorri aí sobre a legitimidade na importação por conta e ordem. Eu entendo que na importação por conta e ordem, a empresa é uma mera mandatária, ela não age em nome dela, ela não suporta o ônus, apesar de ela pagar o DARF lá da importação, na realidade ela recebe o dinheiro da contratante, da mandante, da real adquirente, para fazer o pagamento. Então, eu entendo que na importação por conta e ordem, quem tem que fazer o pedido de restituição é quem suportou o ônus financeiro, que é o real adquirente, que é o contratante. Por isso eu entendo que, nesse caso, quem fez a importação por conta e ordem, um importador aí de direito, né, porque consta o nome deles lá, não tem legitimidade para pedir a restituição, e eu neguei o provimento ao recurso. Muito obrigada, doutora Ari. Alguma observação? Alguma dúvida? Podemos passar. Dúvida não, mas eu já antecipo que eu vou abrir divergência, porque eu já vou ter essa mesma empresa na turma, e eu entendo que a legitimidade é dela, sim. E porque
A importação por conta e ordem, ela tem um tratamento diferenciado na legislação entre importador e adquirente só nas etapas subsequentes à nacionalização das mercadorias. E a Lei 10.865, ela fala que o contribuinte e o sujeito passivo da relação tributária, o importador e o adquirente. Então, assim, o importador sempre é o sujeito passivo do PIS e da COFINS importação, ao passo que o adquirente da mercadoria, ele é responsável tributário. Então, o artigo 5º fala que é o importador, que é quinto, tá, que eu estou me referindo da Lei 10.865, o artigo 5º fala, importador é aquele que promove a entrada no território nacional. Ao passo que o artigo 6º da mesma lei fala que é responsável solidário o adquirente. Então, a legislação elegeu quem é o sujeito passivo. Então, se o sujeito passivo é o importador, então ele que tem também a legitimidade para pedir a repetição de indébito. Né? Então, vou pedir licença desde já para divergir, porque eu já vou ter essa mesma empresa aqui na turma, e eu dei provimento para reconhecer a legitimidade. Em relação à base de cálculo do PIS e COFINS importação, o valor do ICMS tá em litígio isso no recurso ou é só a legitimidade para repetição? Porque isso tem repercussão geral, né, a questão do ICMS na base de cálculo das contribuições de comércio exterior. Isso tem já uma repercussão geral. Ele discutiu a legitimidade. Só. Tá. Bom, então é isso. Então, para mim, mesmo sendo conta e ordem, por causa do artigo 5º e 6º da lei, que instituiu as contribuições de importação, eu acho que ele tem legitimidade, sim, tá bom? Deixa eu dar uma relida aqui na lei. 5º e 6º, artigos 5º e 6º. Qual a lei, Sam? 10.865. 10.865 de 2004. Ô, Ari, posso te fazer uma pergunta? Pode. Teve a discussão do repasse do ônus econômico? Eu pensei no 66 também. No 66 do CTN, a DRJ ou a DRF, ao negar o direito de restituição, falou, olha, você repassou o ônus econômico para o responsável, que também é sujeito passivo, é uma pessoa juridicamente reconhecida pelo direito como um possível requerente de restituição do indébito, e o 66 diz, se você repassou o ônus econômico para o terceiro, né, para o responsável, você não teria o direito a restituir, a não ser que você tenha autorização expressa. Isso foi considerado, esse 166 foi ventilado nos... Você colocou aqui no seu voto, né, 166. Foi ventilado pela DRJ, foi sim, no recurso ele ventilou 166. Ele disse que, por ele ter recebido o recurso, ele tem autorização para pedir. Mas ele não falou da transferência do encargo? Não. Não houve ou... Não. Não, peraí, houve transferência do encargo ou ele falou que não houve? Não, ele simplesmente disse, como eu recebi o dinheiro do contratante, eu paguei, então eu tenho o direito de receber. Aí ele está demonstrando que houve transferência do encargo. Houve transferência do encargo, exatamente. Talvez ali... Ele é contribuinte, gente, contribuinte. E o adquirente é responsável. Mas o 166, ele não faz essa restrição, é transferência do encargo. Ainda que ele seja. Eu colocaria também um 66 na fundamentação. O Ari colocou, né? Eu vi aqui que ele colocou. Coloquei. Mas, só para entender, então, Lisiane, você você acompanha o relator, então. Porque é uma situação... também não. A doutora Semiramis, ela tem fundamento a observação dela, porque na importação, o que nós observamos é que, até por uma garantia, né, em relação aos tributos, tendo em conta que a gente tem um procedimento de canal, que há uma fiscalização de uma fração pequena das importações, e para não haver discussão em relação à responsabilidade, me parece, a impressão que eu tenho é que a lei, ela inflou, né,
quem seria o contribuinte, né? Colocando figuras que talvez não devessem constar diretamente como contribuinte. Mas é o que está na legislação. Então, nesse sentido, tem toda a razão a doutora Semiramis. Mas, como de fato a gente sabe que esse intermediário, né, ele não realiza, ele não negocia, ele não tem ônus econômico, ainda, né, que não seja a forma normal de aplicar o 66, eu acho que dá para aplicar, né? Ele é parte, mas ele é terceiro em relação ao ônus econômico. Eu agora entendi o que a senhora falou. É porque pelo que eu li o que eu li no voto do Ari, está bem claro que houve assunção do ônus, né, pelo adquirente mesmo. Pelo adquirente, e não pelo intermediário. Exatamente. Então, eu acho que é a aplicação do 66 mesmo. Sim. Eu não tinha entendido o que a senhora falou, eu achei que a senhora estava falando no sentido contrário. Não, é para realmente a gente... A legislação é um pouco confusa, então eu acho melhor a gente fechar, né, trazendo um 66, apesar de não ser exatamente um terceiro, mas ele é terceiro em relação ao encargo. Mas se houve pagamento, não teve que deslocar para o encomendante ou o adquirente aqui, se houve pagamento na origem pelo contribuinte, que é o importador, então isso quer dizer que depois da nacionalização a relação entre os dois não é mais tributária, né? O que ele pagou, o que ele vai pagar para o importador já vai ser um preço dentro do que eles combinaram. Na verdade, esse intermediário, ele atua como se fosse uma agência. Então, ele pega o dinheiro do importador e paga o imposto, né? Na verdade, o contribuinte deveria ser o real adquirente mesmo. Ele atua mas a gente alarga para controle. Mas ele é um mero intermediário. Na por encomenda, não. Na por encomenda, ele paga tudo, né? E revende para o encomendante. Nessa, não. Ele já está importando para o real adquirente. Ele é um mero intermediário que está prestando serviços ali. Mas a lei fala que o único contribuinte é o importador. Essa é a minha visão. Ele é um mero mandatário. Ele tem uma procuração. Ele é um mero mandatário. Mas por que então a lei que fala que o importador é o contribuinte? É o que eu disse para vocês. A lei acabou ampliando para dar mais garantias aos créditos, mas na prática ele é um mero prestador de serviço. Aqui nós não temos o problema que a gente encontra num equívoco. Eu entendo que é um equívoco completo aplicar um 66 para os tributos indiretos. Porque o que acaba acontecendo nos tributos indiretos? O contribuinte eleito pela lei é o industrial, o produtor, o comerciante, e quando ele não tem legitimidade para requerer o indébito, porque ele repassa o ônus econômico para o adquirente. E o adquirente, por sua vez, como ele não é eleito pela lei juridicamente para nada, ele não tem legitimidade para pedir o indébito. Então, acaba que o Estado pode cobrar coisas indevidas e ninguém tem o direito de repetir. Aqui é completamente diferente, e eu acho que aqui que é perfeita a aplicação do 66. Porque o contribuinte, ele é um sujeito passivo eleito pelo direito para ter relação com o fisco, e o responsável também. Então, quem tem direito quem juridicamente pode pleitear a repetição do indébito? Os dois, ou o responsável ou o contribuinte. Se o contribuinte repassou o ônus econômico para o responsável, é o responsável que vai pedir. E é isso que o 166 do CTN diz. Para mim, aqui é perfeita a aplicação. Uma boa aplicação. E esse intermediário, ele não tem o ônus econômico, ele atua como mandatário, que é o que o Ari observou. Essa foi a minha posição. Inclusive, até na apuração dos créditos, a importadora por conta e ordem, ela não pode aproveitar os créditos da Receita. Quem aproveita esses créditos é a real importadora. Ela só pode aproveitar créditos da prestação de serviço. A receita dela é a receita da prestação de serviço. Exatamente. Porque o valor do custo da importação é todo suportado pela real adquirente, e a lei fala que os créditos só podem ser aproveitados pela real adquirente. A prestadora de serviço não pode aproveitar os créditos. Portanto, ela não pode pedir restituição de valor pago indevido. É a minha posição. A lei ampliou demais ali o polo, né, do contribuinte, incluindo esse intermediário. Mas assim está também, é o que a Semiramis observou. Eu acho que a lembrança da tomada do crédito foi muito oportuna, doutora. De fato, a lembrança de quem pode tomar o crédito foi muito oportuna. Podemos iniciar a votação? Mais alguma observação? Então,
o doutor Ari, ele está propondo, né, negar provimento por falta de legitimidade, né, da recorrente. Doutor Marcelo? Acompanho. Parabéns, Ari. Obrigado. Doutor Marco Antônio? Acompanho. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marcos Roberto? Acompanho. Doutora Semiramis? Eu vou divergir para dar provimento, presidente. Doutor Breno? Acompanho o relator, presidente. Eu acompanho o relator também, então a decisão é por maioria de votos. Ari, essa mesma decisão é para replicar em quais itens, por favor? No 64. Esse que nós fizemos foi o 63, é isso? Sim. Isso. Agora replica esse mesmo resultado para o 64. Sim. Mais algum? Não, só esses dois. Okay, obrigada. E aí, passamos agora para o 65? Está sem voz, Ari. O 65 se replica até o 71. Tá, mas o 65 é outro voto, né? É outro voto. Então, nós vamos iniciar agora o relatório do 65, da mesma recorrente, Blue Trade, importação e exportação. Eu passo a palavra ao relator, doutor Ari, por favor. Nesse caso, a questão já... Desculpa, eu não estou conseguindo abrir isso. Desculpa, só um minuto, por favor. Eu não estou conseguindo abrir de novo, só um minuto. Não abre? Mas está aí na pasta, né? É o final 275, né, Ari? Não, eu estou vendo o arquivo aqui, é que ele não está abrindo. Ele está na pasta mesmo. Só um segundo. Ele agora ele aceitou o meu comando, ele está a bolinha rodando ali. Peraí, Tá reconhecendo, será que esse cara mesmo? Presidente, desculpe, eu consegui abrir. Obrigado pela paciência. Obrigada. Doutor Ari, por favor. Tem um batistaca aqui, vocês me desculpem, tá? De vez em quando faz uma barulheira aqui. Nesse caso aqui é o mesmo pedido, é um pedido de retificação e restituição, só que nesse caso foi expressamente, o pedido foi pela exclusão do ICMS da base de cálculo. Nesse caso, é a própria titular ela é a própria titular das importações, e aí a discussão foi toda na inconstitucionalidade. A DRF diz que a alfândega lá, acho que é Florianópolis, ela diz que ela não pode discutir constitucionalidade, a DRJ de Florianópolis também disse que ela não pode discutir constitucionalidade e manteve o indeferimento da restituição. Aí ele entrou com um recurso voluntário pedindo que a gente declarasse a inconstitucionalidade. Eu tive que dar provimento ao recurso por obediência ao recurso extraordinário do STF, e aí eu tomei licença para usar como razões de decidir um voto da doutora Semiramis, que eu achei muito didático. Logo no começo da discussão, quando surgiu lá em 2018, quando surgiu, o CARF tinha uma discussão grande se aplicava ou não o recurso, a decisão do STF, como se aplicava ou não, e a doutora Semiramis fez um estudo muito interessante, eu gostei muito, foi uma aula para mim, e eu reproduzi aqui nesse voto, e no final eu disse que a Receita Federal sedimentou todo esse entendimento na solução de consulta 13 de 2018, que ela interpretou esse acórdão do STF e deu as bases lá para a Receita Federal trabalhar essa exclusão e devolver os valores devidos. Por conta disso, eu dei provimento ao recurso. Tá bom. Obrigada, doutora Ari. Doutor Salvador? Ori, eu não entendi aqui, o Marcelo vai rir que eu falei que eu não entendi. O quê? Eu não entendi uma questão, Ori. A gente não está tratando aqui de COFINS de importação?
Não é o mesmo caso, né? E por que a gente está discutindo o ICMS na base de cálculo da COFINS naquele recurso extraordinário que foi julgado em 2017? Ele pediu para retificar a DI, então ele pagou a maior COFINS. Calma. O COFINS importação já tem sedimentado de que é o valor aduaneiro. 2013. É um outro processo, é um outro fundamento jurisprudencial, não é esse. Depois da decisão do STF, a legislação já foi alterada, inclusive. A legislação, a 10.865, já foi alterada. O ICMS normal é uma repercussão e o ICMS no valor aduaneiro das contribuições de importação é outra RE que já está transitado em julgado. Isso, já 2013, é bem antigo. Agora, só fico com uma dúvida, se ele não é legitimado a pedir repetição, por que ele pode pedir para diminuir o valor aduaneiro, se ele não é o legitimado? Entendeu? Não, é que ele é o próprio importador. Mas ele é o próprio importador e não no é processo por conta anterior... Não é por conta e ordem nesse caso. Então, não, nesse caso não é conta e ordem. A questão é essa, porque se ele não é legitimado, aqui ele seria? Porque qual a diferença de restituir e pedir para corrigir a base de cálculo? Não, mas ele diz que aqui ele é o importador, não tem real adquirente nem encomendante. É ele mesmo aqui, a importação. Esse caso aqui é para ele mesmo. Então, mas o pedido dele é a exclusão da base de cálculo do ICMS, da COFINS importação. Então, mas aqui é o processo antigo. Você só aplicou o extraordinário errado, porque você aplicou aqui o 574, não é esse. É o específico para as contribuições incidentes na importação. Eu vou te passar o número dele agora. Eu tenho ele aqui também. É o 559-937. Esse já está transitado, já não tem nem nada. A CEMINIMOS é um banco de dados de jurisprudência. Vou te contar. Então, na dúvida, liga para a SEMI. É só mudar o fundamento do acordo, mas vai ter que prover o recurso, não vai? Sim. Ele é o importador? Só confirmando aqui, Ari, ele está importando para ele mesmo, né? Onde está falando isso? Não achei que ele importou para ele mesmo. Porque senão, eu acho que ele pode, né? Mas a turma talvez não ache, porque se ele não é o legitimado à repetição... Eu pus o processo aí, se vocês quiserem olhar, vamos ver. Não pus, né? Não pus esse. Se for por conta e ordem, Ari, a gente tem que seguir o mesmo voto do processo anterior. Não, desculpa, tem que olhar no e-processo. Eu não consegui colocar ele aí, eu até tentei, mas estava demorando muito, eu parei a importação. E estava ruim de entrar no e-processo, eu não conseguia. Interessante que aqui no relatório, no recurso voluntário, você diz no relato do recurso voluntário o recurso extraordinário do COFINS Importação, 558.937. Pois é, eu me confundi. Ele quis usar as lições da nossa amiga, infelizmente não foi para esse, apesar de magistrais. Já está transitado. Porque eu usei para o outro, não sei. Bom, então é o 559.937, tem que mudar o fundamento só, mas o resultado é o mesmo. 558.937. E está confirmado que ele é o real adquirente, então, nesse caso? Eu só vou confirmar. Não, ele é um importador, não tem conta e ordem nem encomenda. Então, ele é um importador de fato e de direito. Está confirmado isso? É isso mesmo? Eu estou tentando abrir o e-processo aqui, mas ele não está abrindo. Tá ruim. Você não tem salvo no seu HD? Não, deixa eu ver se eu tenho ele. Eu acho que eu não consegui salvar. Não, porque eu tentei e o e-processo não abria. Foi uma hora que o e-processo estava com defeito. Não salvei, não. Mas não tá, no voto não dá para ver, né? Esse ponto precisa ser confirmado. Eu tinha entendido que era importação própria dele, mas precisa ser confirmado. Ele é o importador mesmo.
Só usei o fundamento errado. Estou mudando o fundamento. Porque, lendo aqui o despacho decisório, ele não centra na questão do 166 e de ele ter repassado o ônus econômico para o adquirente. Ele centra a negativa do crédito tão somente pelo fato de que ele não pode discutir inconstitucionalidade. Por isso que eu entendi que era uma importação própria. Mas, própria mesmo. Eu quero confirmar, mas não consigo abrir o e-processo. Mas ele pode ter feito para todas as importações que ele fez, entendeu? E como vocês fazem a distinção, acho que tem que ser verdade. É verdade, É verdade. Não, você tem razão, seu Williams, é que eu quero confirmar aqui. Provavelmente ele sendo matriz. E aí, eu consegui abrir aqui o processo. E o volume 1, eu estou aqui com a DI aberta desse processo. Só quero confirmar se está tudo certinho mesmo. Vê se está em ordem. Lá na página 26, tem aquele extrato da DI, aquela página inicial. Desculpa o barulho que estão procurando aqui em cima do meu apartamento. Não, mas eu não aqui na página 26 está dizendo que ele é o importador e o adquirente da mercadoria é outro. Latium, do Brasil, produtos Está Latium do Brasil. Então, na página 26. Mas pelo menos nessa DI aqui, tem que verificar nas demais, tá? Se tem outra ou não tem. Como eu estou aqui procurando a DI para confirmar essa informação, a que eu encontrei foi essa. Posso passar o número da DI aí, não sei se bate com os registros ou se não tem esse registro aí, né? É 08061 72473. Obrigado, Marcão. Aí modifica toda a situação, né? Vou fechar o volume. Se é por encomenda ou se é por conta e ordem. Está escrito aí na DI. Tem real adquirente, né? Então muda a guerra. Não, precisa ver se é por encomenda ou conta e ordem, né? Se for encomenda... Eu vou verificar aqui nos dados complementares para ver se tem essa informação, sabe? O Marco tá andando de moto aí, Marco? Aqui na informação complementar está escrito importação por conta e ordem de terceiros. Adquirente, Latium do Brasil. Pelo menos nessa daí. Mas foi um monte de DI, né? Então eu pulei alguma. Tá, nesse processo aí. Verdade. Confirmado, Marcão. Por conta e ordem, vi também. Também, né? Tá certo, então. Eu vou fechar aqui. O Marcão tá de moto. Então a folha foi minha, presidente. Eu tenho que verificar todas as DIs. Pode ver que eu até tô aproximando aqui para ouvir melhor. Meu volume aqui tá no 100%, porque tá demais aqui, ó. Tá pequeno, né? Imagina ele conseguir prestar atenção com esse barulhão que tá ali no ouvido dele, coitado. Aqui também tem uma construção aqui do lado. E, doutora Ari, aí tem que verificar nos demais ADI, né? Pois é, eu teria que abrir todos. E que tal a gente deixar em vista para retomar mais tarde? Eu agradeço, porque aí eu verifico todos. Então fica em vista de mesa e nós retomamos depois que a doutora Ari verificar a questão. Tá bom, obrigado. É isso. Que aí eu acho que talvez a gente consiga fazer mais um. Então... Deixa eu ver qual seria o próximo. São Marino foram tirados, né, Marcelo? Não. 7-2? Isso. Agora é a senhora. Então, agora é o 7-5, 7-4. Esse repetitivo a gente tem que fazer, porque ele tem um monte embaixo dele. Muito. Então, vamos lá, já está na pasta.
Deixa eu só abrir aqui para me atualizar O também. 7.3 qual que é? O 7.2 saiu? O 7.3 saiu também? Saíram, eles foram retirados pelo Sim. 72, 73... 72, 73. E tem mais San Marino lá na frente que também foram retirados. Esse San Marino 7.3 é seu também, Marcelo? É meu também. Presidente, esse meu 111, ele é aquele que é decorrente de... Aliás, todos os meus processos e meses são decorrentes de ação judicial. Você Mas não tem... Podemos tratar dele primeiro, então, já que Não, assim, eu não sei se... É porque eu não sei se esse caso vai demandar, eu acho que um pouco mais de debate. É porque não tem problema se julgar na parte da tarde, né? Mesmo não tem, então ele fica então processo tá que demanda mais tempo, que o nosso Tá. tempo aqui restrito. Breno, esse Todo mundo 111, conseguiu abrir? Ô, Salvador, pode esse falar. 111 não é igual que a gente julgou ontem? Cara, não. Ele tem a ver com atos de cooperativa. Tá, beleza. Análise de contratos, enfim. Ele não é tão complexo igual o de ontem, não. Eu acho que vai ser relativamente rápido. Então. Lisiane, abri normalmente, tá? Abrir, podemos... É o 7.4, né, Lisiane? 7.3? Ou 7.4? É o primeiro. É o 7.4, desculpa. Esse é um repetitivo ou São dois processos, os dois são repetitivos. Que quando é meu, fica meio confuso, né? Pois é. Esse então, o 7.4 é um e os em seguida, não. Eu vou te dizer qual que é o outro, já para você saber. É o 8.5. Certo. Mas eles são semelhantes. Na verdade, em todos esses processos, a discussão é sobre aquela multa, né, por falta de informação. Então, aqui a gente tem um relatório bem sucinto, que eu vou tomar alguns pontos, que eu adotei o relatório da Delegacia de Julgamento. Então, é auto de infração em relação à penalidade 107, inciso 4, a linha E do 3766. O transportador, né, ou o representante, deveria prestar informações sobre conhecimentos eletrônicos. São 7 dias para embarcação e 48 horas para a aeronave. E, com base, tendo em conta que essas informações elas não foram prestadas dentro do prazo, que houve o lançamento de multa aqui, né? A decisão da Delegacia de Julgamento foi por manter, né, esse entendimento, essa multa, e esse é o relatório. Posso passar para o voto? Alguma dúvida? Não. Bom, no recurso, os principais pontos levantados foram de legitimidade passiva, né, nulidade do auto de infração por vício formal, e no mérito, há uma alegação de bis in idem, né, da não caracterização da infração imposta e, por fim, denúncia espontânea. Bom, a recorrente alega ilegitimidade passiva por ausência de previsão legal que ponha ao agente de navegação essa penalidade. Esse não é, né, o entendimento que a Delegacia de Julgamento vislumbrou, e eu sigo na mesma linha. E aí, né, eu coloquei o artigo 37, parágrafo 1º da lei, ou melhor, do Decreto-Lei 3766, que indica também o agente de carga ou qualquer pessoa, né, que, em nome do importador, exportador, contrate o transporte da mercadoria. Coloquei também o artigo 107, que nos traz a previsão legal da multa e alguns itens aqui sobre responsabilidade. Essa turma já tem decisões nesse sentido, e aí eu juntei vários acórdãos também por esse entendimento que a responsabilidade, sim,
ela é o agente de carga. Em relação ao auto de infração, a recorrente, ela diz que não está claro, que não está, né, que não ficou exatamente descrita qual seria a infração, qual seria a conduta ilícita. E aí eu trouxe um próprio texto do auto de infração que me parece que está bastante claro, né? Nós sabemos quais as informações, sabemos as datas, né? Por DI e por informação não prestada, tem a base legal, e além disso, nós verificamos que a recorrente teve plenas condições de defesa e a exerceu tanto na manifestação de inconformidade quanto no recurso voluntário. No mérito, há uma alegação de que não poderiam ter sido lançadas todas essas multas, né? Inclusive, ela menciona outros autos de infração, mas também não é esse o nosso entendimento. A lei fala por falta de informação, né? Então, em cada infração, corretamente se entende que deve ser aplicada uma multa. Então, eu até copiei aqui a decisão da DRJ, que vai nesse sentido e que eu acompanho. Ela também alega que não houve infração porque as informações foram prestadas, né? Ainda que fora do prazo, as informações foram prestadas, mas a lei também fala na forma e no prazo estabelecidos pela Receita. Então, eu também trouxe a IN, né, que explicita qual seria a forma e o prazo, e até a época nós tínhamos um ato declaratório executivo no mesmo sentido. Por fim, a recorrente, né, subsidiariamente, alega, se for considerado que houve infração, deveria ser aplicada a denúncia espontânea, mas nesse ponto nós já temos súmula do CARF, e, portanto, não cabe nem outra, né, postura além de aplicar a súmula também para negar. Então, em conclusão, se propõe aqui negar provimento ao recurso voluntário. Alguma questão? Podemos votar? Sim. Doutora Ari, por favor. Acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio. Com a relatora. Não, Marcelo, desculpe, Marcelo. acompanho. Na minha, você está tão no cantinho, Marcelo. Doutor Marco Antônio. Acompanha a relatora. Obrigada. Doutor Salvador. Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto. Acompanho a relatora. Obrigada. Doutora Semiramis. Acompanho. Doutor Breno. Eu acompanho, presidente. Obrigada. Eu sou a relatora, não, já estou acompanhada, né? Então, a nossa decisão é por unanimidade de votos negar provimento. E esse é um repetitivo. E, na verdade, apesar de nós termos outro processo, né, ele é exatamente idêntico, né? O único ponto, eu não pus, não está aqui, mas o único ponto é que a recorrente ainda fala no outro processo que nós teríamos que seguir decisões judiciais e jurisprudência, ainda que não fosse da STF, STJ, repetitivo, mas fora esse ponto é idêntico, né? Então, aí a proposta fica no mesmo sentido, né, de negar provimento ao recurso. Esse outro que você falou é o 85, é isso? 85, é idêntico. Aí vai até o 107. São todos repetitivos. Isso. Podemos passar a votação do 85? Doutora Ari? Acompanho a relatora. Obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? É com a relatora. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marcos Roberto? Acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Obrigada. Doutor Breno? Eu acompanho, presidente. Obrigada. Então, esse também por unanimidade de votos, negar provimento. Esse vai até qual item? Até o final. 107. Até o final desse... Fiquei em dúvida porque o 95 ele tem alegações, eu achei que fosse outro.
Não, você tem razão, ele vai até o 94, desculpe, e o 95 é outro, é verdade. É que eu não separei aqui porque eles são idênticos. Obrigada. Tem que votar o 95 também, então. Tem que votar o 95, desculpe. Obrigada, doutora Semira. Eu destaquei aqui, mas eu passei por ele. Aí o 95 é igual? Igual, nem nada diferente. Negar provimento. Negar provimento também, pelos mesmos motivos. Podemos passar a votação do 95? Doutora Ari? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? A doutora Marcelo, que aqui tá... Eu até fiquei mais passivo assim, para todo mundo... Acompanha. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Com a relatora. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marcos Roberto? Acompanha. Doutora Semira Miss? Acompanho. Doutor Breno? Acompanha, presidente. Obrigada. Então, esse também por unanimidade de votos, negar provimento. Aí o do Ari 108 foi retirado, é isso? Da TV Globo? Aí esse vai até o 107, o 108 foi retirado. Então, o 109 já foi feito. 110. Ô, Ari, esse 110 é igual de ontem? O problema é que a gente teria que fazer até meio-dia. Será que a gente consegue ou deixa para tarde ali? O quê? Esse 110. Via diesel. O 110 dá para fazer agora. Então, Esse eu acho que é o mesmo de ontem, não é, Ari? Eu tô lembrado que Ele votou ontem, ele, não foi? Não, o mesmo? É o mesmo, ele falou que era o mesmo ontem. É a mesma coisa. Qual que era o número do de ontem? Por algum motivo, né? Qual que era o número do de ontem, você lembra? Acho que era 5, né? 6. Deixa eu ver aqui, eu tenho na minha... Esse é qual? Via diesel, era o 6. esse é o 110. Esse é o 110 agora. Era o 6. Era COFINS e esse 110 é PIS. Certo. Qual é o número do processo? Desculpa. O de agora? Esse é o 384, né? O de agora? O de agora... Não mudou nada. Aquele era PIS e esse é COFINS, é exatamente igual. Você pode resumir seu voto? Posso? É a história do distribuidor de combustível que ele compra da refinaria, a refinaria tem... Monofásico. Monofásica, tributação monofásica, mas ele diz que tem direito ao crédito e ele está pedindo ressarcimento desse crédito. No meu voto eu digo que a tributação está concentrada na refinaria e ele não tem direito ao crédito. Esse é o meu voto. É igual o outro. Obrigada, doutora Ari. Doutor Marcelo? Acompanha. Doutor Marco Antônio? Acompanho. Doutor Salvador? Acompanho. Doutora Semira Miss? Acompanho. Desculpe, eu pulei doutor Marcos. Doutor Marcos Roberto? Acompanho, relator. Doutora Semira Miss? Acompanho. Obrigada. Doutor Breno? Eu acompanho, presidente. Eu também acompanho, então a decisão é por unanimidade de votos negar provimento. Ótimo. Então, nós ficamos aqui com 111, só que é do Breno, que aí nós vamos retomá-lo na sessão da tarde. Okay? Podemos encerrar? Janaíne, pode parar a gravação, por favor?